no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma segunda-feira imprensada com o feriado da Proclamação da República nessa terça-feira, mas nos bastidores políticos a movimentação é intensa, com articulações para definição de nomes e também medidas tanto para o governo de Eumano de Freitas quanto para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. E na agenda nacional, um dos debates que começam a ser abertos é sobre a política habitacional a ser adotada pelo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Uma das prioridades é a volta em um formato direcionado à população de baixa renda do programa Minha Casa Minha Vida, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A equipe de transição do governo Lula prepara mudanças no mais importante programa habitacional do governo federal, que foi implantado na gestão do PT. Chamado hoje de Casa Verde e Amarela, o programa voltará à denominação original, Minha Casa Minha Vida. As mudanças a serem implantadas na política habitacional geram expectativas entre as populações de baixa renda e também da área empresarial, que quer o mercado da construção civil mais aquecido. E, nesse sentido, as associações de empresários da construção estão desenhando as propostas de ampliação do Minha Casa Minha Vida. A mobilização tem por base o discurso do próprio presidente Lula, que após a vitória nas urnas, reafirmou a intenção de atender as pessoas mais pobres por meio do programa habitacional. A interpretação das palavras de Lula é que o objetivo do novo governo será recriar a antiga faixa 1, extinta na reformulação feita pelo governo de Jair Bolsonaro. Essa faixa era voltada para famílias mais pobres, com renda de R$ 1.600 a R$ 1.800 ao mês, e tinha até 90% do valor subsidiado por recursos do Orçamento Geral da União. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. É uma boa notícia a retomada, Beto Almeida, em um novo formato do programa Minha Casa Minha Vida. O que nós tivemos nos últimos 4 anos foi uma desaceleração nas obras, na construção de novas unidades habitacionais dentro desse programa, que na gestão do presidente Jair Bolsonaro passou a ser denominado de Casa Verde e Amarela. O certo é que nós tivemos menos unidades construídas, menos unidades entregues e ficou um vazio aí tanto para populações de baixa renda e também para as pessoas que têm uma renda melhor e sonhavam com um imóvel em melhores condições de habitação. Então, há um cenário diferente agora com esse debate que começa a ser aberto na comissão de transição no grupo, na equipe de transição do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para retomada em um novo formato, como contou o repórter Carlos Alberto, do programa Minha Casa Minha Vida. Boa notícia que gera expectativas para quem quer morar em melhores condições e também, Beto Almeida, para o setor da construção civil, que teve durante um bom tempo nessa área uma fonte de renda e principalmente de geração de milhares de empregos em todo o Brasil, como aconteceu aqui no Ceará, tanto na Grande Fortaleza quanto no interior do estado. Jornalista Beto Almeida, segunda-feira imprensada, mas de trabalho. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia para você, Luzenor, e ouvintes de trabalho. Sim, estamos aqui firmes e fortes. Bom dizer o seguinte, Luzenor, que o Minha Casa Minha Vida, ele nasceu de fato na gestão Lula. Então a gente imagina que sim, o programa tem todo, vamos dizer assim, o carinho, tem todo o afeto do presidente que começa a partir de janeiro de 2023 seu novo governo na retomada dessa proposta de garantir moradia digna para as famílias pobres, que foi um erro cometido pelo atual governo do presidente Bolsonaro, quando ele extinguiu a faixa 1 do programa. Ele disse que não tinha dinheiro, mas simplesmente deixou de fora uma camada social importante, uma camada da população, Luzenor, que não tem condições sozinha de pagar pela sua moradia. É aí que entra a importância que o papel do Estado tem como fomentador de políticas sociais habitacionais, entre outras medidas, para essa fatia do brasileiro, do eleitorado e da população brasileira. Ou seja, garantir com que o Estado
Estado estenda o seu braço sobre essa população. E aí, onde é que viria o dinheiro? O presidente Lula ainda não anunciou nada de mais concreto sobre o novo Minha Casa Minha Vida. Mas, logicamente, que a equipe de transição vai ter que quebrar a cabeça para descobrir exatamente formas de como ter verbas para financiar a retomada do programa dentro dessa faixa 1. A expectativa, inclusive dos construtores, é que o governo utilize um mix aí de recursos do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que tradicionalmente cobre os investimentos para a área de habitação, mas também utilize recursos do orçamento da União de 2023, complementando essas duas fontes de renda para garantir a retomada do programa. É bom para o brasileiro, é bom para os construtores, Luciano. Quando eu falava na última sexta-feira sobre a importância do poder público, Beto Almeida, representar o guarda-chuva de proteção para as famílias mais pobres e também para políticas públicas de distribuição de renda, e você fez alguns questionamentos, restrições no contexto fiscal e financeiro da União, eu volto aqui a abordar também, dentro desse cenário, a importância da retomada em uma dimensão maior do programa Minha Casa Minha Vida, porque além de ter esse cobertor social, de dar abrigo a muita gente que sonha com a casa melhor, tem também, Beto Almeida, o espaço para a absorção de uma mão de obra expressiva, que não é tão qualificada para outras atividades, mas é qualificada para trabalhar na construção civil, e é uma mão de obra que precisa também estar empregada, ocupada, significando ainda mais renda para as famílias desses trabalhadores. Eu não tenho dúvida, não, a gente não diverge jamais em relação a essa necessidade, a esse olhar atento que o Estado, que o poder público precisa ter com ações, com benefícios sociais para a camada mais pobre da população. Isso daí é essencial. A única coisa que a gente discordou, digamos assim, foi em relação à necessidade do governo ter esse olhar, essa mão estendida, mas ao mesmo tempo ter recursos previstos para que não caia na tentação de gastar e criar um déficit fiscal, ou seja, de elevar os gastos sem ter a necessária receita. E esse é exatamente um ponto que a gente olha aqui para o Minha Casa Minha Vida. Lógico que até os próprios construtores que estão aí empenhados, querem apresentar propostas para a equipe do presidente Lula, de onde virá o dinheiro para o Bolsa Família. Até agora, se você olhar na equipe de transição, Luciano, tem uma preocupação muito forte em relação à garantia do pagamento do Bolsa Família, dos R$600, mas, por exemplo, outros programas, como é esse caso aqui do Minha Casa Minha Vida, ainda não se ateve, né? Ninguém ateve a ele de forma concreta. Quando eu digo concreta, é mostrando, olha, nós vamos ter esse investimento, nós vamos poder construir tantas mil moradias, ele vai ser destinado para, inicialmente, beneficiar tantas mil famílias, o dinheiro vai vir parte do FGTS, como se supõe, parte do Orçamento Geral da União. São exatamente esses detalhes que precisam vir à tona para se tomar conhecimento, para que, inclusive, tanto os construtores como as possibilidades, as famílias que poderão ser beneficiadas, fiquem, digamos assim, numa expectativa positiva para a retomada desse programa. Claro que há tempo para definição do que será e como será esse novo programa. Afinal, o novo ciclo de governo começa no dia 1º de janeiro de 2023, mas antes, agora, no final de dezembro e ao longo do mês de dezembro, poderemos ter as primeiras informações mais concretas, porque o Congresso Nacional vai votar, vai aprovar o orçamento da União, que tem dinheiro também para o programa Minha Casa Minha Vida. Mas sabe qual é a preocupação, Luciano? É porque essa faixa 1 é aquela, Luciano, que não tem dinheiro mesmo, não sobra dinheiro para investir na moradia própria. O que acontece? Que o governo ele tem que subsidiar aí praticamente o quê? 90%. A população que vai ser beneficiada na faixa 1 é aquela que vai receber um imóvel e que ele vai pagar uma quantia, Luciano, mínima, para não sair de graça completamente, mas que fique dentro desse orçamento de até R$1.600, R$1.800. É aí que reside a preocupação. Vamos conversar também daqui a pouco, jornalista Beto Almeida, porque nós ocupamos esse primeiro bloco falando sobre essa proposta do Minha Casa Minha Vida, que tem uma repercussão social e econômica extremamente importante, porque quando a gente fala sobre a construção de habitações, significa geração de mão de obra, não apenas de forma direta no
na engenharia, né, na construção desses imóveis, mas também na cadeia produtiva de insumos que são utilizados na construção do Minha Casa Minha Vida. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vamos continuar falando sobre essa agenda, tanto no cenário nacional, com a movimentação de bancadas federais eleitas para a próxima legislatura, mas que já estão se inclinando para apoiar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui, Elmano de Freitas também se movimenta para compor a base parlamentar de apoio na Assembleia Legislativa. Exatamente, Luciano. Fez inclusive sua primeira reunião política, tem preocupação inclusive agora com a definição da equipe de transição e tem até prazo marcado, provavelmente até 15 de dezembro, a gente conhece o secretariado. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.